O sono do bebê. Se tem um tema que traz atenção, que desperta o interesse dos pais e que vai sempre trazer assunto para os consultórios, é o sono e o choro do bebê. Se você trabalha com pais ou se vocês são pais, fica aqui mais um pouquinho que eu quero falar com vocês sobre esse assunto. O assunto sono do bebê suscita interesse para os pais porque muitos bebês despertam muitas vezes durante a noite e eles ficam cansados com essa situação. Durante um certo tempo, até o nosso organismo, o nosso cérebro, ele vem meio que hormonalmente preparado para lidar com isso. Mas quando isso dura muitos meses, e como hoje a situação da mulher é diferente do que era antigamente, hoje a mulher ela volta a trabalhar em poucos meses, né? Então ela precisa estar de novo cognitivamente disponível para aquele trabalho que ela fazia antes de ter esse bebê. Então existe muita gente querendo, falando, polemizando em cima do assunto e a gente precisa olhar para a questão do sono do bebê com um olhar ampliado. As pessoas me perguntam a minha opinião e eu tenho bastante cuidado em falar sobre isso porque elas sabem que eu trabalho com a ideia de que o vínculo mãe e bebê é muito importante e esse vínculo se torna seguro quando a gente responde às necessidades que esse bebê traz através do seu sono e seus despertares. Então os despertares noturnos, eles estão também dentro desse contexto de criar esse vínculo seguro com a mãe, né? De se proteger o bebê nesse vínculo. Acontece que a gente precisa olhar como um todo. O vínculo, a criação com apego, ela não pode ser mais uma panela em que a gente coloca os pais, as famílias, as mães e elas têm que seguir um formato. A criação com apego, ela vem como uma expansão de consciência, como um lugar em que a gente olha para o bebê, para as necessidades dele, coisa que nos últimos 100 anos não estavam sendo realmente olhadas. Então agora, quando a gente olha para isso, parece que vira uma norma. Não existe uma norma, existe um cuidado. E esse cuidado precisa ser do sistema familiar inteiro. Então, quando você está diante de uma mãe que está muito cansada, exausta mesmo, com aquele bebê que acorda todo dia, você não pode dizer simplesmente para ela, continua, daqui a pouco isso passa. Isso pode criar um problema, pode estar gerando problema com o marido dela, com a família dela, no trabalho dela. Então a gente não pode julgar uma mãe também que está procurando encontrar soluções para esse sono. O que a gente pode fazer é encontrar soluções suaves, delicadas, que sejam generosas para o bebê e para essa mãe. Então, sempre que a gente fala do sono, a gente precisa lembrar de uma coisa muito importante. Pai e mãe, eles precisam entender que o sono do bebê tem muito a ver com a sensação de segurança. Tá? Essa é uma primeira dica importante desse vídeo para vocês. A sensação de segurança não está diretamente atrelada com o estar seguro. A gente hoje criou berço, um lugar que é bem seguro, colchão totalmente vedado. Tem uma série de regras de segurança para o berço, para que o bebê fique bem seguro dentro desse berço. Só que esse berço, muitas vezes, não é o lugar onde o bebê se sente seguro. Qual é o lugar que o bebê se sente mais seguro? Isso faz parte do desenvolvimento filogenético da humanidade. Qual é o lugar que o bebê se sente completamente seguro, né? Desde que a humanidade começou a existir. Se você for olhar para outros animais mamíferos que carregam seus bebês, é no colo. Então esse é um lugar de segurança e por isso muitos bebês acabam se acostumando e dormindo muito melhor no colo, ou perto, ou no contato pele a pele com a mãe, ou bem pertinho, no quartinho, num berço acoplado. Eles dormem melhor. E por eles dormirem melhor, acaba sendo uma solução que garante um sono melhor para toda a família. Né? Agora, claro que você tem que tomar cuidado com a segurança real, né? Tem que promover a sensação de segurança desse bebê, mas também uma segurança real, porque a gente sabe que existem algumas questões que implicam no sono desse bebê, né? Na segurança de sono do bebê. A gente já sabe hoje que os bebês que dormem com a barriga para cima, eles estão mais seguros, então a gente não permite mais que os bebês durmam com a bundinha para cima, de costas, não é? Então tem várias outras regras e isso você vai encontrar aí na internet, essas questões de segurança. Outra dica que eu posso dar para vocês com relação ao sono e uma criação vinculada com apego é que quando a mãe está melhor, o bebê fica bem.
não é? Então, a gente sempre fala, desde o começo, desde que a gente começou com a escuta mais intensa das necessidades do bebê, que para um bebê estar bem, a primeira coisa que a gente precisa fazer dentro da criação com apego é que a mãe e o pai também estejam bens. Eles estejam confortáveis. Então, quando um bebê acorda muitas vezes à noite, é preciso olhar para todo esse contexto. Muitas vezes você vai precisar fazer alguma mudança nessa relação, né? Então olha para sua relação com o seu marido, conversa com ele e tome decisões que tornem o seu sono mais confortável. Pede ajuda também. Se nos primeiros meses você não dormir 3 horas seguidas, vai chegar um momento em que você pode ter até uma crise bem séria e pode desencadear depressão, pode desencadear pensamentos negativos em você. Então cuide do seu sono. Quando você cuidar bem do seu sono, você está cuidando da saúde do seu bebê também. Procure ter pelo menos 3 horas de sono seguido por dia. Se você durante a noite não conseguir dormir, encontre alguém que fique na parte da manhã com o seu bebê, ou nessa noite seguinte, essa noite sem sono, dormindo pouco, peça para ir deitar mais cedo na sua cama e que alguém cuide do seu bebê por 3 horas. 3 horas seguidas garante que você faça ciclos melhores, mais profundos e melhore o seu estado emocional. Tá? É bem importante cuidar de todo o aspecto do sono, não só apenas do bebê. A gente precisa olhar para o sono do bebê não como um problema. Ele foi feito para acordar diversas vezes durante o dia e durante a noite, né? O bebê ele foi desenvolvido desse jeito. O sono dele vai ir mudando ao longo da vida dele. Então, nesse período em que a gente está precisando cuidar de um bebê que não dorme a noite inteira, que tem vários pequenos despertares, a gente precisa também parar com essa fantasia de que o bebê vai dormir 12 horas seguidas. Tem muita promessa, tem muito curso por aí que promete coisas que são até perigosas para a mãe e para o bebê. E não são baseadas em evidências, não são pesquisas realmente feitas, solidificadas, com uma ciência, uma pesquisa comprovada. Às vezes são pessoas que não sabem, que desenvolveram a técnica e acham que ela dá certo. Então pesquise bem, procure profissionais que vão, sobretudo, estar apoiado na criação com apego, no attachment parenting, porque esse olhar é o olhar que mais protege a relação mãe e bebê, tá bom? Boa noite para vocês.